Olá, este nosso bate-papo é com uma figura para lá de especial. Ele tem tantas qualificações que é até difícil de apresentá-lo. Jornalista, radialista, escritor, pesquisador, um homem de muitas e múltiplas qualidades. Conosco aqui, Márcio Alvarenga. Márcio, conta um pouquinho da sua infância paulista. Bom, eu nasci em São Carlos, uma cidade que foi conhecida até os anos 60 como capital do clima, né? E uma cidade de uma efervescência cultural verdadeiramente fantástica. Devo muito da minha base à cidade de São Carlos, principalmente nos anos 60, né? Porque foram os melhores anos da minha vida no sentido cultural. E o jornalismo, como que entrou na sua vida? Pois é, veja bem, eu comecei a trabalhar em rádio no dia 31 de março de 1964. Data Né? bonita, hein? Data marcante, né? E eu fui contratado pela Rádio Progresso de São Carlos na condição de locutor reserva. Eu cobria as folgas dos colegas. E justamente naquele dia houve uma manifestação de funcionários do frigorífico São Carlos do Pinhal, que estavam reivindicando aumento salarial. E o diretório acadêmico da USP tinha uma participação muito efetiva em todos os movimentos, inclusive os movimentos sociais. E naquele dia, o diretório acadêmico engrossou o movimento junto com os sindicatos da cidade e houve uma grande manifestação desses funcionários. E lá no meio estava um colega meu, Antônio Morales, e ele, lamentavelmente, depois desse dia, nunca mais nós tivemos notícias dele. E foi nessa lamentável circunstância que eu fui guindado à condição de locutor titular. Então, saí da reserva e peguei ativa no primeiro dia, exatamente em função da ausência dele. E para a imprensa esportiva? Então, a imprensa esportiva, ela aconteceu de uma forma assim, também muito singular. Por que eu fui para a imprensa esportiva? Em 1970, eu deixei o rádio, exatamente por força da grande presença da censura. Eu me senti profundamente incomodado, porque, Celso, eu disse há pouco a respeito do Anselmo Duarte. No dia que eu fiz essa entrevista com ele, e ele estava brigado com a imprensa nacional já há muito tempo. E quando eu cheguei ao hotel onde ele estava hospedado, na portaria eu perguntei ao recepcionista: o senhor Anselmo Duarte está hospedado aqui? Sim, está sim. Quem quer falar com ele? Fala que é o Alvarenga. Então, eu tenho a impressão que, ao falar Alvarenga, talvez ele tenha ligado com aquela dupla sertaneja Alvarenga e Ranchinho. Né? E aí falou, olha, ele pediu para o senhor subir. E aí eu subi, eu estava de posse de um gravador geloso, que na época você tinha, os eletroeletrônicos eram todos importados, né? Esse gravador pesava quase que 5 quilos. Né? Quando ele me viu com o gravador, ele já imediatamente me expulsou do recinto. Eu disse a ele, Anselmo, eu não faria isso que você está fazendo, porque eu vim aqui lhe dar a única oportunidade que você nunca teve. Dizer tudo aquilo que está entalado na sua garganta. Eu vou te dar ampla liberdade, eu farei apenas uma pergunta e deixarei você com o tempo restante. E assim foi. Ele fez um desabafo incontido, aí teceu críticas à imprensa, à igreja, ao governo. Eu sei que quando eu desci para a recepção, já estava um censor me esperando e requisitou a fita da gravação da entrevista. Quando eu terminei de fazer a entrevista com o Anselmo, o carretel era de rolo. Eu peguei o carretel e coloquei neste bolso e eu tinha uma outra fita virgem no bolso direito. E quando o censor me pediu a fita, eu dei a do bolso direito.
Bom, cheguei à rádio, rapidamente fiz uma cópia, nem bem terminei a cópia e o censor já estava lá no meu encalço. E aí requisitou a fita original. Dos 40 e poucos minutos que durou a entrevista com o Anselmo, o governo liberou 5 minutos. Depois eu tive uma outra experiência semelhante a essa com a atriz Cacilda Becker, na última entrevista que ela concedeu. No dia seguinte a essa entrevista, ela sofreu um AVC, ficou internada na Beneficência Portuguesa em São Paulo e viria a falecer um mês depois. Essa entrevista também foi censurada, uma entrevista de aproximadamente 20 minutos e tive a liberação de 8 minutos. Então, em 1970, eu, cansado exatamente dessa marcação implacável que a censura fazia, decidi abandonar a carreira radiofônica. E fui trabalhar com propaganda científica em laboratório farmacêutico, onde fiquei por 4 anos e que me deu uma base de conhecimento muito grande e que uso hoje nas entrevistas, principalmente com profissionais da área médica, porque naquela época os requisitos para o propagandista eram extremamente rígidos. Eu fiquei alojado no interior de um hotel em São Paulo por 6 meses, estudando 3 disciplinas que eram básicas do curso de medicina: fisiologia, farmacologia e farmacodinâmica. Então, nesses 4 anos que eu passei no trabalho com laboratório, propaganda de medicamentos, então isso me deu uma base muito sólida. Mas eu me cansei, e aí eu quis voltar para o rádio, o que aconteceu em 74. Aí pensei, bom, eu queria voltar numa outra condição, onde eu teria menos marcação da censura. No esporte. E foi assim, então, que nasceu a ideia de eu entrar na condição de locutor esportivo. Peguei um desafio tremendo pela frente, porque a Rádio São Carlos, eram 2 emissoras na minha cidade, e essa Rádio São Carlos ela não fazia futebol há 15 anos. E a outra reinava de uma forma soberana, né, no mercado. Aí montei uma equipe esportes, arrendei o horário da rádio, vendi as cotas de futebol e tal, e a estreia da equipe esportiva era no jogo São Carlense e Corinthians Paulista. Só que eles marcaram o jogo para as 11 horas da manhã, e que era o jogo, o horário do Projeto Minerva, que era apresentado todos os domingos. E aí eu tive a ideia, que foi um verdadeiro golpe de sorte para o lançamento, porque nós faríamos a cobertura em igualdade de condições com a nossa co-irmã. Então, seria uma luta até desleal, porque ela já estava há muito tempo no mercado, né? Ô Celso, eu fui a São Paulo, no Dentel, Departamento Nacional de Telecomunicações, conversar com o Coronel Edgar, que era o diretor, e expliquei a ele o seguinte: Coronel, é o seguinte, no domingo, o Corinthians vai a São Carlos jogar. Eu sei, eu sou corintiano. Pois é, então. O senhor, como corintiano, deve saber que o amor que a torcida tem ao seu time é uma coisa fantástica. Imagine quantas pessoas não irão ao jogo no domingo lá em São Carlos. Vai lotar a casa. Pois é, vai lotar e vai ficar muita gente de fora também. E é aí que o papel do rádio é importante, porque aquelas pessoas que não conseguirem entrar, elas vão ouvir a transmissão esportiva. Só que 11 horas da manhã é o horário do Projeto Minerva e nós somos obrigados a entrar em rede. Então, o que eu vim pedir ao senhor é o seguinte: a gente faria a transmissão e logo depois da transmissão nós retransmitiríamos o programa do Projeto Minerva. E olhou para a minha cara e falou assim: olha, sinceramente, eu não tenho como dizer não para você. Porque nunca ninguém me propôs isso e eu não vejo nada demais. Foi o começo da flexibilização do horário. O que estão pedindo hoje para a Voz do Brasil da Copa. Bem, por hoje nós vamos ficando por aqui, mas no próximo programa nós continuamos com a segunda parte da nossa conversa com Márcio Alvarenga. Não percam. Até lá! E hoje nós ficamos por aqui. Não perca no próximo programa a 4ª e última parte do documentário
Tubal Vilela, um legado para sempre. Acompanhe as nossas matérias através do site uberlandiadeontensempre.com.br Ou envie as suas sugestões para o e-mail close@close.com.br. e até o próximo programa. Se Deus quiser. Patrocínio Algar. Gente servindo gente.